impossível falar de blockchain sem falar de criptomoedas ou moedas digitais. Esse é o tema do episódio de hoje, que tem como entrevistado Taiwan Miller, que é um dos iniciadores da Prospera, das criptojornadas e também editor dos livros A Era das Criptomoedas e a Internet do Dinheiro. Taiwan, o que são as criptomoedas ou moedas digitais? Esse é um tema extremamente complexo. A gente vai entrar um pouquinho num buraco de coelho, digamos assim. Porque a criptomoeda nada mais é do que uma revolução no dinheiro em si. Então a gente está falando de uma tecnologia que é uma das tecnologias mais antigas da história da humanidade. E a criptomoeda ela vem para trazer um novo olhar sobre isso. Então a gente sai de um momento onde a sociedade caminha por uma perspectiva muito mais distribuída, onde as instituições estão perdendo poder, as pessoas estão recuperando poder em relação a muitas coisas, e aí surge uma revolução no sistema financeiro que abarca isso tudo. Então a criptomoeda ela vem nessa linha. Se a gente dá uma olhada para o panorama geral, nós tivemos algumas grandes revoluções na história do dinheiro. Inicialmente o dinheiro vinha de comida, era uma maçã trocada por uma carne, por alguma coisa assim, o valor estava intrínseco na moeda. Depois disso a gente caminha para as conchas, para as pedras, para essas penas e utilização disso. Depois a humanidade entra no processo, que é uma grande revolução já, que são os metais preciosos, e aí a gente ganha amplitude na transação de valor. Ou seja, as pequenas tribos que tinham as suas moedas próprias começam a poder se comunicar uma com a outra e começam a ganhar amplitude na transação de valor. Saindo desse momento, já começa a iniciar algumas instituições a controlarem esse tipo de moeda. Porque já tem um emissor, já tem um carimbo na moeda, então... Tem um intermediador. Já tem um intermediador, aí começa a nascer o intermediador, nessa época. O dinheiro continua evoluindo, os intermediários vão crescendo e ganhando poder sobre a moeda, porque eles são os emissores centrais da moeda, ou seja, ele cria um sistema onde a moeda que tem a validade dele vale naquele território. Então ele começa a dominar o território na área monetária de transação de valor. Partindo disso, a gente chega, o metal precioso ainda era muito ruim como uma moeda, porque ele se desgastava, porque ele era muito ruim para eu levar grandes quantidades em viagens. Então a gente evolui e é criada a moeda em papel. Então as pessoas, nasceu em Amsterdã, na Holanda, então eu guardava o ouro, me entregavam... Mais ou menos quando isso? Fazem mais de 500 anos, em torno disso. Começou o nascimento disso. Então os comerciantes começavam a guardar o ouro e saía com a nota de papel, saía com uma referência em papel da quantidade de ouro que ele tinha. E podia circular o mundo com isso. Antigamente eu não ia circular o mundo com 200 quilos de ouro. Você ganha mobilidade, ganha mobilidade com a moeda. Na moeda. Isso. Saindo dessa revolução, a gente entra na revolução do dinheiro eletrônico, que é a criação do cartão de crédito, essas criações, os bancos, isso tudo, vem tudo a reboque disso. Então eu tenho um sistema monetário controlado por um país, e esse país, dentro do sistema dele, ele autoriza a criação dos bancos, tudo mais, que não controla o fluxo monetário. Então é um sistema totalmente centralizado, totalmente institucionalizado. As pessoas são reféns e elas são obrigadas a usar essa moeda dentro do território. Dentro dessa revolução, a sociedade começa a mudar. Nasce a internet, a gente começa a se conectar muito mais, as barreiras vão caindo, a sociedade vai crescendo e vai aumentando o grau de conexão. Então, diminui muito o tamanho do mundo. Então, o mundo começa a diminuir de tamanho. O grau de separação entre as pessoas, nos últimos 10 anos, caiu de em torno de 5 a 6 para 3,5. Isso significa que a gente caminha por um processo onde eu me conecto com qualquer pessoa do mundo a 3 graus de separação. Então a barreira territorial diminuiu muito. A demanda por isso é que a gente começa a ter a necessidade de se conectar com o mundo inteiro em todos os aspectos. A internet traz a informação, ela liberta a informação para qualquer lugar do mundo, mas ela não liberta o dinheiro. O dinheiro continua sendo refém do intermediário. Então eu preciso ainda do intermediário para garantir que eu transacione dinheiro na internet. E aí, nesse momento,
explorando isso desde a década de 90, muitos criptógrafos já tinham feito tentativas de criar um dinheiro digital. Em 2008 nasce o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda que realmente ganhou o mundo. Uma pergunta comum que surge quando a gente fala de criptomoeda, e aí a gente compara, obviamente, com a moeda fiduciária, né? A moeda que é emitida oficialmente pelos bancos, pelos governos. E nessa moeda fiduciária a gente tem o lastro. Qual é o lastro da criptomoeda? Como funciona essa garantia de que existe algo que valide, algo que, enfim, né, faça com que isso realmente tenha valor material? Então hoje a moeda fiduciária ela tinha lastro, hoje ela já não tem. Quando o governo americano decidiu acabar com o ouro, com lastro em ouro, a gente começou uma mudança de toda a moeda fiduciária e hoje em dia então ela é basicamente sustentada pela rede. Então eu tenho um território onde aquela moeda obrigatoriamente tem que ser usada em função da regra da fidúcia do governo, e então o lastro na verdade são as pessoas que utilizam essa moeda. Então nos Estados Unidos o dólar, o lastro dele é em função da confiança que as pessoas têm naquele sistema, no sistema americano de moeda, no sistema monetário americano. Trocando em miúdos. Não tem lastro. Não tem lastro. O dinheiro que é criado hoje, ele é criado quase que artificialmente, são números num sistema. Essa é que é a verdade que poucas pessoas sabem, né? Então, essa questão do lastro a gente consegue entender. E aí, na moeda fiduciária, a gente tem um banco central que emite. Quem emite as criptomoedas? Então, essa é a grande revolução que veio a reboque das criptomoedas, né? Então, eu não tenho um lastro também, é o mesmo sistema, eu tenho uma rede que sustenta a criação de valor e essa rede vai sustentar o valor da criptomoeda. Em algumas criptomoedas eu tenho uma entidade também emissora, mas no Bitcoin, que foi o que deu origem a esse mainstream das criptomoedas, tudo é sustentado por um software, e é um software distribuído pela rede, então não tem uma entidade emissora central. Eu tenho uma regra de emissão, que ela define a quantidade de moedas que serão emitidas. Que foi criada pelo iniciador da moeda. Isso, então o iniciador ele delimita qual será a regra de emissão e ele não pode fazer uma alteração nessa moeda, nessa regra de emissão. A moeda fiduciária, só para colocar que é interessante, a partir do momento que o Banco Central, por exemplo, do Brasil decide fazer emissões de moeda, ele vai fazer. Ele pode fazer, ele tem essa liberdade de inflacionar, de criar, de mudar regras, de fazer alterações. A grande maioria das criptomoedas, elas têm essa segurança de que a regra está criada, está definida e não pode mais ser alterada. Isso dá muita segurança para o sistema como um todo, porque a gente sabe o que vai acontecer. Então o Bitcoin, por exemplo, já tem a regra que terá 21 milhões de Bitcoins emitidos até o ano de 2140, mais ou menos. Então a gente sabe que essa regra não vai se alterar. Então o sistema todo pode se preparar para isso. Okay. Ele vai evoluindo de acordo com essa regra, não tem alteração. Isso é uma grande mudança. O Bitcoin é uma mudança maior ainda porque é uma moeda deflacionária, então ela não tem inflação em cima dela, é um processo totalmente diferente. Mas esse é um dos pontos fundamentais, né, dessa mudança. Então eu não tenho uma entidade emissora central. Eu tenho criação de uma moeda para um sistema onde o iniciador dá o start nisso, cria a regra de emissão e aí ele já não precisa fazer o papel de controlador daquelas transações, controlador do sistema como um todo. E essas criptomoedas, elas são legais? Isso é um tema extremamente complexo, porque a legalidade muitas vezes não está presente, digamos, na área jurídica do país. Assim como a internet virou um direito humano, a transação de valor entre as pessoas, ela é intrínseca ao ser humano, tanto que ela nasceu antes da escrita. Então as moedas já existiam antes da escrita. Então um governo que se coloca numa posição de criar barreiras jurídicas na utilização de uma moeda, ele nada mais está criando na verdade uma barreira jurídica para a interação humana.
Então, eu acredito que na caminhada que a gente vem tendo, assim como a internet entrou agora como um direito humano, eu acho que a criptomoeda talvez caminhe nesse sentido, de um certo modo. Então, a parte legal, tem países já regulando isso, Japão, Austrália, Canadá, Alemanha. Alguns governos já estão, inclusive, criando as suas próprias criptomoedas, já estão olhando para isso. É porque esse é um movimento muito interessante que está acontecendo. A Estônia é um país que está puxando à frente disso. É um país que está incorporando blockchain, que está incorporando várias tecnologias para digitalizar todo o processo governamental, e aí eles vieram com essa proposta de criar uma moeda do país. Obviamente que está tendo um burburinho muito grande na União Europeia como um todo, né? As entidades estão olhando para isso, mas isso traz um processo que é uma mudança muito grande no sistema financeiro do país como um todo, né? Porque a criptomoeda ela nada mais é do que ela permite uma criação de contas bancárias, quase como se fossem contas bancárias, a um custo ínfimo, custo muito baixo, e com acesso para qualquer pessoa que tenha acesso à internet, que tenha um smartphone. Então, hoje nós temos mais pessoas com smartphone do que com TV, do que com rádio no Brasil, por exemplo. Hoje a gente já passa de quase um smartphone por pessoa aqui. Então nós estamos falando de o país criar um sistema próprio que liberte todo mundo para ter acesso à transação de valor. Hoje no Brasil a gente tem 50 milhões de pessoas quase fora do sistema monetário. Não consegue usar o real, usa o real em papel. Não tem conta em banco, não tem cartão de débito, não tem cartão de crédito, não tem nada. Então é uma limitação muito grande. A partir do momento que a gente começa a migrar para esse olhar da criptomoeda, então a gente tem um custo baixíssimo para a criação de contas, não tem um limite de registro, não precisa criar barreira de entrada, barreira de saída, e mesmo assim o governo tem um controle total sobre as transações, porque na criptomoeda não tem como você esconder uma transação, tudo é público, tudo aberto. É público e rastreável. Isso é uma coisa muito interessante, dá pano para manga para a gente falar sobre questões de transparência, corrupção. É uma revolução realmente, vai gerar um impacto muito grande. A gente falou do Bitcoin, que é a primeira, a mais conhecida, mas existem outras criptomoedas hoje. Quais são as principais? Como é que está esse cenário? Esse é um cenário que está explodindo, assim. Nós temos uma chuva de moedas chegando, em função de vários motivos. O Bitcoin nasceu em 2008, antes a gente tinha tido algumas experiências, então o B-Money, Digital Cash. E aí depois do Bitcoin, uns 3 ou 4 anos, nem chegou a isso tudo, começaram a nascer algumas moedas. Então veio o Peercoin, veio a Litecoin, veio o Ethereum. Agora a gente está passando de 1000 moedas já emitidas, para mais, a gente nem sabe, no mundo, a gente nem sabe quantos, porque tem muitas moedas que nem chegam no mainstream, então tem moedas locais que são de 5 ou 6 pessoas, às vezes. Então, mas já tem mais de 1000 moedas, a gente vai passar por um processo, na minha percepção, de uma cauda longa, que é como a internet funciona também. Então a gente tem o Bitcoin, tem o Ethereum, tem o Dash, Litecoin, que são grandes moedas, o Bitcoin e o Ethereum em si, a tendência é que eles dominem a curva de usabilidade de criptomoedas. E a gente vai vindo uma cauda longa, gigante, com milhares e milhares e milhares e milhares de moedas. Esse é para onde a gente caminha, né? A tokenização, que a gente tem usado esse termo. Tudo está virando um ativo digital. Essa é a outra capacidade fundamental da criptomoeda. Eu pego qualquer ativo que existe no mundo material, desmaterializo ele através de uma criptomoeda e consigo transacionar esse ativo em qualquer lugar do mundo. Porque a criptomoeda não tem barreira territorial, não tem nenhum tipo de barreira de instituição bloqueando essa transação, tem uma capilaridade gigante, então ela está nascendo ainda, mas já vem com isso tudo a reboque, muita coisa chegando, muita coisa que vai mudar os sistemas e vai trazer muito mais transparência, vai trazer uma série de avanços que vão permitir essa transação de valor ganhar uma expansão muito, muito grande. Para onde isso vai, fica até difícil de medir. Até porque é um processo exponencial, né? A gente percebe que a gente está falando de menos de 10 anos de Bitcoin. Né? Então, se a gente comparar,
é muito rápido, é uma coisa muito rápida. E falando da questão prática, qualquer pessoa pode ter uma criptomoeda? Eu, uma pessoa comum, não sou da área de tecnologia, não sou uma pessoa entendida de internet, eu posso ter uma criptomoeda? É fácil? Como é que faz? Super simples. Em 5 minutos você consegue ter uma criptomoeda. Mas essa é a grande revolução na minha percepção. Então a criptomoeda nada mais é do que a capacidade de qualquer pessoa do mundo criar um sistema financeiro próprio. Então isso permite com essa mudança que a gente vem ganhando, de o mundo perder as barreiras de separação entre os países, entre as pessoas, das coisas começarem a se tornar muito mais orgânicas e em rede. Então as pequenas comunidades começam a se conectar com o mundo inteiro e o mundo inteiro pode se conectar com essas pequenas comunidades. É a glocalidade que a gente chama. O local se conectando com o global e o global se conectando com o local. Isso a internet já proporcionou que a informação fizesse esse fluxo, mas o valor não. Então o valor ainda estava muito preso aos sistemas tradicionais. Agora com a criptomoeda, a gente pode estar aqui, eu e você, criar uma proposta de valor e criar uma moeda que represente essa proposta de valor e que nos daria capilaridade para a gente transacionar com qualquer lugar do mundo. Então qualquer pessoa hoje pode criar um sistema financeiro. No modelo tradicional, a gente tinha, os sistemas financeiros eram criados muito em função do número, do grau de pessoas envolvidas. Então um sistema pequeno não fazia sentido existir. São as moedas locais, então elas têm um custo alto, elas têm o processo de segurança, era muito difícil de eu conseguir fazer um controle. Então isso exigia que tivesse já um grau de usuários muito grande para eu ter um sistema funcionando. A criptomoeda não. A gente pode ter uma moeda que representa qualquer coisa. Então eu posso ter um grupo de amigos que joga poker que vai ter a sua própria criptomoeda, que vai delimitar o valor dentro desse grupo. Eu posso ter uma vila, uma ecovila, uma pequena vila que tenha a moeda própria, transacionando dentro dela só com essa moeda e se conectando a outras moedas no mundo inteiro. Então é uma mudança radical na forma de fazer transação de valor. E com as moedas tradicionais a gente tem uma conta bancária. Na criptomoeda a gente tem uma carteira digital. Como é que a gente cria essa carteira digital para colocar essas moedas, essas criptomoedas nessas carteiras? A wallet, que eles chamam, né, que no Brasil é carteira digital, é uma das questões fundamentais da criptomoeda, né, porque ela é que faz a entrada de acesso na rede. Então ela é quase como se fosse uma chave, como aquele chaveiro do Matrix que entra abrindo todas as chaves. Então a carteira basicamente é isso. O seu dinheiro não está na carteira. O seu Bitcoin, o seu Ether, ele não fica na carteira, ele fica na rede. E a carteira nada mais é do que uma chave que, quando você coloca ela na rede, ela mostra que essa chave abre essa porta que tem essa quantidade de bitcoins. Para abrir é super simples, basicamente é um aplicativo no celular, e na internet também tem vários sites que já abrem direto. Isso é uma pequena evolução, né? A gente saiu no início para abrir uma carteira, era como no início da internet. Eu tinha que, por exemplo, criar códigos, escrever, fazer uma série de processos que era extremamente complexo para uma pessoa normal. Mas isso vem evoluindo. Então, em 10 anos, a gente já tem um acesso rápido, fácil. Em 5 minutos, eu tenho acesso a um sistema global de transação. Isso é o tamanho da revolução que a gente está vivendo, né? Eu não preciso comprovar minha identidade. Eu não preciso comprovar quem eu sou. Eu não preciso comprovar que eu não tenho nenhuma dívida no mercado. Ela é totalmente neutra. Algumas criptomoedas, né? Esse é um outro ponto. Então a gente tem as criptomoedas que têm os blockchains públicos e abertos, e tem algumas criptomoedas que têm um blockchain fechado. Isso é como se fosse a intranet e a internet. Okay. Então a intranet é aquela internet que você usa dentro da empresa, que é fechada, tem um monte de regra, tem um monte de questões para acesso, que é uma proteção do sistema em relação à rede, né? A internet não. Tudo pode na internet. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso transacionar informações com quem eu quiser, e não tem nenhum tipo de bloqueio à entrada na internet. E a criptomoeda é a mesma coisa, né? Nesses blockchains públicos e abertos, qualquer pessoa pode entrar, acessar e transacionar. Então são sistemas de ponto a ponto de transação de valor.
Mas tem criptomoedas que estão em blockchains privados que também tem algumas regras, tem alguns bloqueios. Mas a gente sabe o que é melhor, né? Internet ou intranet? Internet é muito mais legal, né? Usar Aberto, intranet não tem graça. E como é que está hoje a aceitação, a transação dessas moedas? Isso é super importante, justamente o valor da criptomoeda não está, na minha percepção, não está no processo especulativo. O processo especulativo nada mais é do que o velho mundo usando do que está chegando de uma forma, repetindo o que já existe, né? Tem o seu valor. Grande parte da transação hoje no mundo é especulativa, no mundo das criptomoedas, mas já tem vários estabelecimentos no mundo utilizando. O Japão hoje tem, assim, boa parte da malha do país já está aceitando criptomoeda, em especial Bitcoin. Vou numa loja, vou Isso. comprar um sapato, em vez de comprar com uma moeda, com dinheiro, com cartão de crédito, eu faço a transação pela moeda, pela criptomoeda, pelo Bitcoin ou qualquer outra. Isso. Qualquer estabelecimento, hoje, no Brasil, no caso, falando de Brasil, pode ter sua carteira e fazer cobrança Bitcoin na sua carteira. Já é possível, já tem como fazer isso. Já é super simples, super rápido, é basicamente ter a sua wallet. Toda a questão de controle contábil e tudo mais permanece o mesmo. Você vai fazer todo o seu controle em cima do valor em real, aqui no Brasil no caso, porque pagamos todos os impostos e tudo mais em Bitcoin, em real. Mas aceitar Bitcoin, aceitar Ether ou aceitar qualquer outra moeda já é super acessível. Na verdade, em 5 minutos você resolve esse problema. Baixar uma carteira, criar sua conta, criar sua wallet. Na internet tem muita informação sobre isso. É só digitar wallet Bitcoin ou wallet Ethereum, que vai aparecer várias informações. E o estabelecimento sai recebendo. Então, é muito rápido, muito prático e o custo é zero. Você baixa aplicativos gratuitos. Então, nada mais é do que você expandir o seu grau de ganhar mais uma função de pagamento sem custo. E essa também é outra das grandes diferenças, né? Que hoje em dia os cartões de crédito e tudo mais tem umas taxas altas que aos poucos a criptomoeda, obviamente, ela ainda não tem esse grau de potência para reduzir muito o custo das taxas, mas aos poucos ela vai se libertando das taxas, cada vez vai reduzindo mais a taxa. E como eu faço para ter uma criptomoeda? Eu posso fazer um trabalho e alguém que já tem a criptomoeda pode me pagar esse trabalho ou esse produto e transferir essa quantia para a minha carteira, ou eu posso comprar também, não é isso? Como é que é esse processo de compra? Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda? Isso. Então, tem 3 grandes maneiras simples de eu adquirir uma criptomoeda, né? Em especial, falando de Bitcoin e de Ether, que são as duas maiores hoje. Ou você recebendo pelo seu trabalho no estabelecimento, então, ou seu trabalho de freelancer, ou qualquer coisa, basta ter a carteira, como eu mencionei antes, ou você comprando numa corretora de criptomoeda. No Brasil a gente tem umas 4 ou 5, mas no mundo já é um boom gigante, já temos várias exchanges. Então eu crio uma conta dentro da corretora, faço todo o meu registro. As corretoras elas têm que prestar contas de tudo ao governo, então você tem que fazer o seu registro, tem que comprovar que você não tem nada de ilegal no processo. Você deposita real na sua conta da corretora e compra, como se fosse uma casa de câmbio, você compra a moeda, compra o Bitcoin, ou compra o Ether, ou compra as outras moedas que existem no sistema. E aí você pode transferir para a sua carteira pessoal, ou deixar na corretora, enfim, é uma escolha de segurança, você deixar numa entidade ou você ter ela sua, né? Porque a criptomoeda fica com você. Ela é diferente do processo do banco, que o banco fica com a sua carteira. Não, na criptomoeda você é dono da sua conta e só você tem acesso a ela. Não tem ninguém trabalhando com o seu dinheiro, ganhando em cima do seu dinheiro enquanto ele está lá. Isso. E a outra maneira é você criando criptomoedas, né? Então, que esse é um processo. Isso é um assunto para um outro episódio inteiro sobre como criar a sua própria moeda. A gente vai ter uma entrevista bem legal com uma pessoa que enfim, já criou e já está circulando essa moeda, que é o Prosper. Taiwan, você tocou no assunto que é a especulação, né? Então a gente sabe que hoje a maior parte das pessoas que está envolvida com essa questão das criptomoedas
tem esse objetivo, né, de ganhar, porque valorizou muito. Então eu tenho ouvido muitas pessoas falarem, eu quero ficar rico com Bitcoin, eu quero ficar rico com Ether. E aí compra, vai lá, pega 20 mil reais, 30 mil reais e compra. E essas moedas esperando, né, que elas valham mais do que elas valham hoje e possam ter um ganho rápido, um ganho fácil de dinheiro. Isso é especulação. Qual é a sua percepção sobre isso? Eu sempre brinco com as pessoas quando eu vou conversar sobre criptomoedas. Eu já venho fazendo isso há mais de 8 meses. A gente faz uma jornada aberta de livre aprendizagem sobre isso. E eu faço encontros presenciais, enfim, adoro. Falo o dia inteiro. Podem chamar o Taiwan. Pode chamar. Então, eu sempre brinco que eu não falo de especulação. Justamente em função de que entra em vários desses caminhos. Então, como toda tecnologia, quando ela chega, tem muita gente que vem cheio de promessas, de que vai ficar milionário, vai ficar isso, vai ficar aquilo. É um risco gigante você investir em criptomoeda. É uma coisa super nova, então a gente não sabe para onde está indo. Quem fala que sabe não está falando uma verdade, porque imagina uma coisa que tem 10 anos, como é que a gente vai saber para onde ir, para que caminho ela está tomando? Então é uma coisa super nova. Eu acho que é um estudo, cada um tem que fazer o seu próprio estudo, analisar a sua própria percepção, então é uma coisa muito pessoal. Eu não trabalho indicando nenhum tipo de investimento nesse sentido. Tem o seu valor, invisto em algumas criptomoedas, mas isso é uma escolha pessoal e eu não gosto de me colocar nessa posição de alguém que analisa essa parte especulativa. Tem que tomar muito cuidado, é só o que eu falo para todo mundo. Tome muito cuidado porque não tem dinheiro fácil assim. Pois é, e assim, e a gente vai falar muito sobre isso, né? A gente já falou nos episódios anteriores e vai continuar falando sobre isso nos próximos. É porque a lógica por trás da criptomoeda, ela é completamente diferente. Não é acúmulo de riqueza, é distribuição de riqueza. Então, não adianta a gente levar para o novo a mentalidade velha. Não vai dar certo. Né? Mas isso o tempo vai dizer. Isso. Essa é a grande revolução, na minha percepção, da criptomoeda. Como eu falei, é a criação de sistemas financeiros próprios. Mas, como eu posso criar um sistema financeiro próprio, e hoje eu tenho no mundo toda essa transformação que vem acontecendo, da gente cada vez mais criar organizações que sejam mais distribuídas, em rede, conectadas. Até o próximo episódio o episódio que você vai fazer com o Oswaldo, da criação da Prospera e do Prosper, que eu não conheço nada igual no mundo. Eu participei ativamente desse processo, foi uma experiência incrível. É um caso fantástico. Vale a pena. E eu estou participando de outro agora. A gente está criando também um sistema próprio que vai atuar de uma outra forma. Então isso traz uma revolução muito grande nessa lógica toda da gente criar sistemas de valor. É muito, muito poderoso o que está vindo. Então eu acho que esse é o caminho, é olhar para as criptomoedas como um avanço nessas tecnologias de transação de valor que justamente olham para isso que você falou. Então não é acúmulo, é distribuição. Porque esse é o processo que a gente vive, né? Essa é a mudança de paradigma que vem acontecendo. A gente está saindo de um processo de escassez, onde tem muito controle, onde tem várias barreiras, são exclusivos, tem seleção. Então, para fazer uma conta na banca, eu preciso comprovar que eu tenho uma identidade. Para fazer a entrada em um sistema, eu tenho que comprovar que eu tenho tem que passar por um processo seletivo disso. Tem uma análise de crédito. Isso. Agora não, eu posso criar um sistema totalmente inclusivo, que alimenta um processo novo que vocês vão ver no episódio que o Oswaldo vai falar da Prospera. Então, abre uma perspectiva incrível em relação a isso. Bom, tem muito mais sobre isso nos próximos episódios. A gente está no meio aí da nossa série Revolution Total, Blockchain Revolution. Tem dicas de livros, documentários, além dos que você está editando, quais são mesmo? Isso, então, tem os 2 livros que a gente está fazendo agora, que é a Era das Criptomoedas e a Internet do Dinheiro. A Era das Criptomoedas é do Michael Casey, que é um autor americano muito renomado no meio que fala sobre isso.
A Internet do Dinheiro é um livro do Andrés Antonopoulos, que foi o autor do primeiro livro sobre Bitcoin, que chama Mastering Bitcoin, que é um livro mais técnico, mas é super interessante de se olhar, também tem linguagem simples. O Blockchain Revolution, que foi um livro feito no ambiente da Prospera também, que é um livro incrível sobre... É a Bíblia do Blockchain, que o Don Tapscott escreveu. Tem um canal no Brasil que é Moeda na Era Digital, do Fernando Urich, que é um canal interessantíssimo, assim, é o que eu mais gosto no Brasil. O Fernando também tem um livro escrito, que ele disponibiliza no canal. E é muito blog sobre Bitcoin, criptomoeda fácil, bitcoin.org, que é o blog dos desenvolvedores da rede Bitcoin. Mas ainda tem muito pouco conteúdo, por isso a importância tão grande da gente estar fazendo isso é muito importante. Em língua portuguesa mesmo tem muito menos conteúdo. Então é um trabalho mesmo de trazer essa informação, porque tem todos esses processos especulativos, muita contra-informação. Então é importante a gente alimentar, e o meu trabalho tem sido esse, assim, sempre me coloco à disposição para falar sobre isso, porque é importante a gente começar a conhecer a fundo para entender o papel disso e a mudança que vem com isso. Muito bem, esse foi o Taiwan Miller. E se você gostou desse episódio, se você gostou dessa entrevista, contribua para que a gente consiga continuar esse trabalho de informação de qualidade para você. E você pode colaborar de acordo com as instruções que vão aparecer no final desse vídeo, doando qualquer quantia em criptomoedas, Bitcoin, Ether, Prosper e também em reais, obviamente. Eu sou Daniela Ferreira e essa foi uma reportagem feita para YouReport Jornalismo Distribuído. Um beijo e até a próxima!